Ah, no mínimo 1 milhão de reais, no mínimo. Viemos às ruas de São Paulo para apresentar 2 casos práticos às pessoas e perguntar qual é a opinião delas sobre o dano moral. No primeiro caso, a pessoa é submetida a uma cirurgia e por um erro médico é esquecido um objeto dentro dela. No segundo caso, a pessoa marca um voo e esse voo é atrasado e ele é realizado somente no dia seguinte pela companhia aérea. Sim, elas têm direito aos 2 casos. Cara, esquecer um instrumento cirúrgico dentro de uma pessoa, é uma coisa lamentável. Sei lá, meio milhão. Isso aí, meio milhão, 1 milhão? Ah, no mínimo 1 milhão de reais, no mínimo. Colocaria 50 mil. Só educação, propaganda na televisão. Eu acho que o que mais falta hoje em dia é atendimento humanizado. Não sei, talvez uma regulamentação mais forte ou uma publicidade maior dos direitos do consumidor. Nós estamos na primeira temporada de uma série de vídeos que realizamos. Você é muito bem-vinda, muito bem-vindo a acompanhar conosco, discutir conosco aspectos reais do direito e do mundo jurídico. Sem enrolação, sem demagogia, aqui, sem muita letra de lei, vamos discutir a realidade prática do mundo jurídico. Abordaremos nesses vídeos a realidade do universo jurídico, debatendo junto com vocês o que realmente é certo e explicando problemas e soluções desse fenômeno chamado vida em sociedade. Dando sequência aos vídeos que gravamos nas ruas, onde abordamos as pessoas e questionamos o que seria justo dentro dessa esfera do dano moral, hoje apresentaremos uma realidade prática do que é efetivamente o dano moral. Primeiramente, eu preciso explicar para vocês o que é o dano moral. Dano moral, numa linguagem simples, é entendido como algo que uma pessoa sofre na sua esfera íntima, no seu íntimo pessoal. Isso envolve algo imaterial. É um sofrimento que pode afetar a honra, a imagem, a sensação de eu, a personalidade. Todas as pessoas têm direitos e deveres que são consagrados, que estão postos na legislação que vige no nosso país. Essa legislação ela está na Constituição Federal e nas leis infraconstitucionais, como por exemplo o Código Civil. Essas relações servem para pautar a relação de sociedade e dizer como eu devo me portar perante o outro e o outro perante a mim. Toda vez que alguém, por uma ação ou por uma omissão, por uma conduta, seja ela intencional ou não, fere algum direito e isso me causa um prejuízo ou isso me causa uma sensação, uma angústia ruim, na maioria dos casos, é possível se pleitear uma indenização que vai abarcar esse dano moral. Vivemos em sociedade e devemos respeito ao outro. O dano moral serve para coibir isso, coibir o desrespeito. O primeiro caso que abordamos nas ruas se trata de um caso prático que aconteceu aqui no escritório. Obviamente, mudamos um pouco os personagens e um pouco a sistemática de tudo o que aconteceu, com o fim de preservar e resguardar a imagem da pessoa que sofreu. Esse caso não é exclusivo, tanto no escritório quanto no judiciário. Mas a história é o seguinte: um paciente é submetido a uma cirurgia de abdômen em um hospital. Ao final da cirurgia, um dos instrumentos cirúrgicos que entraram na sala de cirurgia some. Eu preciso contar para vocês que há um procedimento, ou pelo menos haveria de ter, em todas as salas de cirurgia no Brasil e no mundo, onde tudo que se entra para um centro cirúrgico é contado e ao final do procedimento essa contagem é refeita para justamente evitar que se perca alguma coisa durante a cirurgia. Um dos instrumentos que entraram na sala é dado como sumido. É vasculhado dentro desse paciente de uma forma bem tímida, com o fim de procurar esse objeto perdido. Ele não foi encontrado. Esse paciente é fechado e é lhe dado alta, sem maiores cautelas, sem maiores observações. Vejam que o objeto continua sumido. Esse paciente retorna para sua casa e começa a ser acometido por severas dores. Dores essas que 2, 3 dias após começam a lhe impedir, inclusive, de ficar de pé. Esse paciente começa a apresentar quadro severo de infecção. Então, ele decide retornar ao hospital em que fez a cirurgia. Frente ao médico, diz:
Olha, eu acredito que um objeto foi esquecido na cirurgia, pois eu consegui ouvir, e eu acredito que esse objeto esteja dentro de mim. O hospital e o médico ignoram os alertas do paciente, receitam-lhe ali analgésicos padrão para a dor e mandam-o de volta para casa. Esse paciente, confiando no que o médico lhe receitou, já sem aguentar, com dores severas, sem conseguir ficar de pé, decide ir para outro hospital. Ao chegar neste outro hospital, relata ao médico que ali atende a mesma história. Olha, eu fiz uma cirurgia recentemente e eu acredito que foi esquecido algo dentro de mim. O médico, diligente, resolve fazer uma tomografia no paciente. E para nossa surpresa, ou não, o objeto está dentro do paciente. Esse paciente teve que ser submetido a uma nova cirurgia, sendo retirado um objeto do tamanho de uma folha A4 de dentro dele. Porque o primeiro hospital sequer se preocupou com o sumiço do objeto, sequer se preocupou com a possibilidade desse objeto estar dentro do paciente e sequer se preocupou com os avisos e dores do retorno do paciente ao hospital. Se não bastasse tudo que já aconteceu, começa na vida desse paciente um novo problema. A única possibilidade que esse paciente tem para ver o mal que lhe foi causado reparado, mesmo que de alguma maneira, mesmo que não integralmente, porque o que ele viveu ele não vai deixar de viver, ele busca um advogado e ao socorro do Poder Judiciário. E aí vem a grande questão. Nossa observação nas ruas nos trouxe algo muito peculiar. Agora aqui vocês poderão ver um banco de sentenças com casos análogos a esse que acabamos de lhe contar. E esses são os valores praticados a título de indenização. E aí começa uma grande questão. Nós fomos às ruas e perguntamos às pessoas, contamos um caso análogo a esse que vocês ouviram agora, e perguntamos às pessoas, olha, dentro desse caso, o que vocês acreditam? O que traria a vocês o senso de justiça, né? O que seria justo de receber? E as pessoas ali foram bastante taxativas, assim, com bastante segurança, dizendo, um caso desse a indenização tem que variar, tem que ser de 1 milhão, um caso desse a indenização tem que ser de 500 mil reais, 300 mil reais. Vocês puderam ver isso no vídeo. Para nossa surpresa e para a surpresa das pessoas que nós entrevistamos, quando nós olhamos um banco de sentença como esse que tomamos o cuidado de trazer aqui à tela para vocês, o que nós percebemos? Antigamente as indenizações elas variavam de 80 a 60 mil reais. Hoje as indenizações elas estão mais ou menos na base de 30 mil reais e por vezes essa indenização é fixada em 30 mil reais, a parte contrária, ou seja, o hospital, formula um recurso, esse recurso vai ao tribunal e o tribunal reforma essa decisão. Aumentando? Não, reforma essa decisão diminuindo o valor da indenização. Então o que a gente percebe da nossa observação daí das ruas é que o que a população, o que as pessoas, o que o brasileiro espera do judiciário quando enfrentar uma situação dessa, só de imaginar uma situação dessa, é um posicionamento muito mais severo. É um posicionamento no sentido de coibir, de impedir que essas práticas continuem acontecendo. Só que na realidade, o que nós conseguimos perceber, ao menos ao que me parece, nós temos um judiciário que hoje está norteado com princípios que vão em direção ao que nós chamamos de corporativismo. Uma coisa que é importante destacar para vocês é que nem todas as vezes que houver um atrito entre duas pessoas ou entre uma empresa e uma pessoa, isso vai gerar uma indenização por dano moral. Isso talvez seja até um problema atualmente da sociedade. As pessoas acham que tudo é dano moral. Mas no caso em que nós estamos analisando, nós estamos falando de uma pessoa que foi fazer uma cirurgia e teve um objeto esquecido dentro dela. Ninguém em sã consciência vai a um hospital, se predispõe a fazer uma cirurgia e espera que alguém esqueça, que um médico formado esqueça um objeto. Para isso há o procedimento.
Então, se foi feita a contagem e está faltando um objeto, a cautela, a humanidade, a diligência pede que pelo menos se mantenha esse paciente em observação. Não mande ele para casa. Ouça o paciente quando ele volta ao hospital. A sociedade hoje em dia não escuta o outro e esse é o problema. Então, a partir do momento em que o judiciário corrobora esse tipo de conduta dos hospitais, que são instituições multimilionárias, muitas das vezes bilionárias, dizendo para eles, olha, se isso acontecer, quem processar você, você vai pagar ali seus 30, 20 mil reais. É isso que efetivamente acontece. Isso parece justo para você que está assistindo? Então a realidade atual do judiciário frente a esse tipo de acontecimento é uma verdadeira banalização do dano. Agora a questão é muito simples. Você que está aí do outro lado acredita que num caso como esse, e pense bem, porque um caso como esse é um caso real. É verdade isso que a gente está contando aqui. Uma indenização de 400 mil reais, 500 mil reais que seja, ensejaria de fato um enriquecimento sem causa? E a solução para esse problema talvez seja muito simples. Enquanto o judiciário continuar a tutelar as empresas, as grandes empresas, alegando, dando a desculpa de que não pode dar altas indenizações por conta de que não pode enriquecer a pessoa que sofreu esse tipo de dano, nós vamos continuar vivendo numa sociedade de pombas, onde existem pombas que estão superiores e a grande população é um grande ninho de pombas. E essas pombas cagam na cabeça dos outros. A grande solução para coibir esse tipo de prática advém daquilo que eu expliquei no começo. A sensação de humanidade, de você olhar para o outro e dizer, eu não posso agir de qualquer maneira com este outro. Se eu agir de qualquer maneira com este outro, eu devo ser afetado na minha moral e na ética, pois é o único lugar onde as grandes empresas e as pessoas, de um modo geral, se movimentam. Então, é necessário, obviamente que caso a caso, grandes indenizações dentro do judiciário para coibir esse tipo de prática que, infelizmente, é recorrente e diariamente acontece no Brasil. Comenta pra gente se você conhece alguém que já passou por essa situação ou se até você mesmo já passou por essa situação. E aí, qual foi o resultado final?